Continuando dentro do módulo de respiração das aves, vamos, nesse momento, tecer algumas considerações a respeito dos aspectos fisiológicos. Embora, dentro do capítulo da respiração das aves, há uma necessidade sempre premente de que a anatomia seja conduzida, os conhecimentos de anatomia sejam levados junto com da fisiologia. Nessa parte, vamos considerar principalmente a questão da mecânica da respiração, além das trocas gasosas que deverão ocorrer no nível do capilar aéreo. Considerando então a mecânica da respiração, nós podemos então afirmar que as aves não possuem diafragma, assim como os mamíferos. E as modificações corporais, elas são causadas pelos músculos inspiratórios e expiratórios que vão promover a contração e movimentação do externo, sempre no sentido ventrocranial e lateral das costelas, o que se assemelha ao movimento de dobradiça. E então se diz o movimento de dobradiça do externo. De acordo com Hoffmann e Volcker, trabalho antigo, em 69, foi dito que a diferença marcante entre a respiração de mamíferos e aves é a inexistência de um diafragma contrátil entre as duas cavidades, a torácica e a abdominal. Assim, o transporte do ar realiza-se essencialmente nas aves domésticas pelos movimentos do externo. Na inspiração, o que se observa é que há aumento do volume corporal, tanto torácico quanto abdominal, o que diminui então a pressão nos sacos aéreos em relação à da atmosfera e o gás então, naturalmente, desloca-se através dos pulmões para dentro dos sacos aéreos. Na expiração, o movimento então de exalação dos gases, ocorre uma diminuição no volume corporal e o aumento da pressão nos sacos aéreos e o gás é então forçado a sair dos sacos, passando novamente pelos pulmões. Nessa imagem é mostrado num corte lateral e um de frente, aonde se observa na linha cheia o momento final da expiração e na linha pontilhada o que ocorre durante a inspiração, considerando então o aumento da capacidade de receber gases dentro da cavidade. Então, a gente observa que não só existe um pequeno crescimento paralateral, lado direito e lado esquerdo, sempre considerando que a grande riqueza e grande quantidade de músculos impede uma expansão maior da cavidade, o que faz o pulmão, então, ser de volume fixo, mas observa-se também que na ponta da quilha do externo há também um crescimento da área, o que faz referência a esse movimento de dobradiça que foi informado anteriormente. Ele abre e se joga ventrocranialmente. Olhando de lado, observa-se que a costela também expande em partes, não de modo muito efetivo, né? E de lado também mostra esse movimento ventromedial que ocorre no externo, o que acaba sendo extremamente importante para que haja uma boa ventilação do animal. Isso vai ser importante considerar no momento de fazer a contenção do animal, pois, se feito de modo inadequado, pode impedir esse movimento ventrocranial do externo e esse pequeno movimento de abertura das costelas que é possível, mesmo contando com os músculos intercostais, como vamos ver mais adiante. Como informado, são diversos os músculos que controlam a respiração das aves, mas sempre devemos levar em consideração a inexistência de um diafragma separando a cavidade torácica da cavidade abdominal. No processo de inspiração, participam pelo menos 6 músculos, porém, os mais importantes são os intercostais externos e os costo-externais. Já para a expiração, existe pelo menos 9 músculos envolvidos e os principais são os músculos intercostais internos e a musculatura abdominal. Para entender o trajeto do ar dentro do sistema respiratório das aves, vamos recorrer àquela imagem que nós criamos, a figura que nós criamos para explicar a anatomia. Lembra que nós colocamos todos os sacos aéreos nessa posição, os craniais, todos os sacos aéreos caudais nessa posição. Lembrando que os sacos aéreos craniais são o clavicular, o cervical e o torácico anterior.
Já os sacos aéreos caudais são os sacos aéreos abdominais e o torácico posterior. Colocamos, então, a única possibilidade de entrada de ar para dentro do sistema respiratório, que, tal qual o mamífero, se faz a partir da traqueia. Essa traqueia, ela se continua a cada lado, então, em cada pulmão, com um bronco primário intrapulmonar. E nós já observamos aqui que esse bronco primário intrapulmonar, ele já dá acesso direto aos sacos aéreos, mas sempre passando por uma região aqui que veremos que são os neopulmonares. Os brônquios secundários foram desenhados na forma desse desenho, né, como sendo essa coluna, aonde estão todos os médios ventrais, em número de 4 nas aves. Nesse ponto, desenhados os láteroventrais, que são vários. E os médio-dorsais foram todos eles desenhados nessa coluna. E seria a representação de 8 a 12 brônquios secundários desse tipo, que cursam, né, no sentido médio-dorsal, e por isso recebe esse nome, e que existe no sistema respiratório das aves. Também incluímos os parabrônquios, que são os paleopulmonares, desenhados nessa imagem, nesse ponto, e os neopulmonares colocados aqui, sempre entre o médio dorsal e os sacos aéreos craniais. Observando também que os neopulmonares, como dito, ele está entre o brônquio primário intrapulmonar e os sacos aéreos. Da mesma forma como os lateroventrais e os laterodorsais também passam pelos neopulmonares, o ar que está nesses brônquios secundários passam pelos neopulmonares e atinge os sacos aéreos caudais. Lembrando que neopulmonares e paleopulmonares são áreas de troca de gás. Esses paleopulmonares, né, vão sempre estar cursando entre os médio-ventrais e os médio-dorsais. Para a gente entender o trajeto do ar nesse sistema, vamos, a princípio, considerar que existe uma geração, num dado momento, de uma pressão negativa muito intensa, tanto na área dos sacos aéreos caudais, como na área dos sacos aéreos craniais. Isso faz com que o ar entre em velocidade a partir da traqueia, entrando para dentro do brônquio primário intrapulmonar, e se a pressão negativa é grande nesses sacos, esses sacos tendem, então, a ficarem repletos de ar. O ar, então, que está na traqueia, passa para o brônquio primário intrapulmonar no momento da inspiração. Estando no brônquio primário intrapulmonar e com uma pressão negativa a posterior, esse ar, então, passa por dentro dos lateroventrais e laterodorsais, passam pelo neopulmonar, onde faz troca gasosa, e entram para dentro dos sacos aéreos caudais. Parte do ar que entra pela traqueia também passa no brônquio primário intrapulmonar e sobe nesse desenho para os médio-dorsais. Estando no médio-dorsal, esse ar naturalmente sofre o efeito da pressão negativa dos sacos aéreos caudais e eles, então, transitam do médio-dorsal para os sacos aéreos caudais. E os sacos aéreos craniais, como é que eles são cheios? Você poderia dizer que o ar, então, subiria, traqueia, brônquio primário intrapulmonar e poderia subir pelos médios ventrais para encher os sacos aéreos craniais. Efetivamente, isso acaba não sendo uma realidade. Por quê? Como se diz, o vento em velocidade, ele não faz curva. Então, o ar que entra pela traqueia e chega no brônquio pulmonar, a tendência do fluxo dele é passar direto, sem subir pelo médio ventral e chegar ao médio dorsal, nessa posição. O ar, então, que entrou para o brônquio primário intrapulmonar e que está no médio dorsal, tanto ele é sugado para os sacos aéreos craniais, como ele é sugado para os sacos aéreos craniais. Então, nesse momento da inspiração, o ar passa pelos neopulmonares, pelos paleopulmonares, e vão em direção ao médio ventral e finalmente entram dentro dos sacos aéreos craniais. E acaba completando, então, o volume desses sacos aéreos craniais, cujo montante, o volume, acaba sendo muito semelhante entre o que cabe dentro dos sacos aéreos craniais e o que cabe dentro dos sacos aéreos caudais. Não existe uma diferença significativa. Então, no final da inspiração, eu terei todos os sacos aéreos caudais cheios de gás e todos os sacos aéreos craniais. Isso se faz, então, por conta do trabalho muscular.
No momento da expiração, o que nós vamos ter é a mudança da pressão que era negativa para uma pressão positiva. Essa pressão positiva, ela ocorre, então, em todos os sacos aéreos craniais e nos sacos aéreos caudais. O ar, então, é forçado a voltar. Pensando, então, no esvaziamento do saco aéreo caudal, vamos imaginar que o ar sob pressão, ele volta para dentro dos neopulmonares, se houver condição ainda de diferença de pressão de oxigênio e CO2 em ambos os lados da membrana respiratória, então desse capilar, vai ocorrer, mais uma vez, a troca gasosa. Na ave, a troca gasosa pode ocorrer na entrada do ar na inspiração e na expiração igualmente. Mas o ar que está dentro do saco aéreo caudal, ele forçado, ele sai pelos neopulmonares e atinge o médio dorsal. Aqueles que estão ligados ao bronco primário intrapulmonar, que nós chamamos então de láteroventrais e láterodorsais, que serviram de entrada de ar, eles agora vão servir também de saída de ar. Então, passando pelos neopulmonares, o ar retorna pelos láteroventrais e láterodorsais, atinge o bronco primário intrapulmonar, daqui a pouco na traqueia, ele então é exalado, ele é eliminado de dentro do corpo do animal. E os paleopulmonares, o que ocorre? Então, vamos imaginar que existe uma pressão positiva desse lado e uma pressão positiva desse lado. No entanto, quando esse ar atinge os mediodorsais, a pressão existente ela é muito grande. E o ar, então, que está dentro dos neopulmonares e chega no médio dorsal, eles estão sob pressão. Então, o ar vai acabar passando dentro dos paleopulmonares, no mesmo sentido, na mesma direção em que passou durante o momento da inspiração, o que é algo bastante curioso. Esse gás, então, ou esse ar já do processo de expiração que passa pelos paleopulmonares, mais uma vez, se houver diferença de concentração de gases, as trocas vão ocorrer por difusão simples, como vimos no mamífero. Esse gás, então, chega até o médio ventral. Agora, nesse momento, eu já tenho uma força puxando esse ar saindo pela traqueia. Então, esse gás ele é sugado para a traqueia, assim como aquele que está sob pressão no saco aéreo cranial, ele atinge os médio-ventrais e tem condição, então, de sair pela traqueia. Caso não tenha conseguido entender essa dinâmica do trajeto do ar, volte o vídeo para assistir mais uma vez, pois não é tão difícil esse entendimento. Nessa imagem, mostramos então o trajeto do ar já falado e que ocorre na inspiração. O ar entra pela traqueia, entra no bronco primário intrapulmonar, não sobe pelos médio-ventrais, vai até os médio-dorsais, que estão desenhados aqui, passam pelos paleobrônquios e chegam até os sacos aéreos anteriores ou craniais, o intracavicular, os cervicais, que não estão desenhados aqui, e o cranial e o torácico anterior. O ar, então, que passa no bronco primário intrapulmonar e que chega nos médio-dorsais, eles, via neopulmonares, atinge os sacos aéreos caudais. Da mesma forma, o trajeto do ar na expiração, ele se faz por meio da pressão positiva em ambos os sacos e o ar volta no mesmo sentido em que ele no sentido contrário, da entrada deles. E, como dito, também na expiração, o ar chega ao médio dorsal e passa por dentro dos paleopulmonares e chega ao médio ventral e sai igualmente pelo bronco primário intrapulmonar, chegando na região da traqueia e ele então é exalado do corpo do animal. E o que chama a atenção é justamente esse fato do ar ter um movimento nos paleopulmonares sempre no sentido ou sempre numa única direção, que se diz então o trânsito é sempre unidirecional dentro desse segmento. De acordo com a literatura, o movimento unidirecional do gás, através dos parabrônquios paleopulmonares, reduz os desvios de ar e isso aumenta a eficiência da ventilação. De fato, a ventilação
nas aves, ela é muito eficiente e isso vai requerer que a gente considere, na parte de considerações práticas, sobre a necessidade de muito cuidado no momento em que for fazer anestesia do tipo inalatória nas aves, porque a absorção do gás, do volátil que vai ser utilizado na anestesia volátil, ele pode trazer uma parada cardiorrespiratória do animal. As trocas gasosas, nós já informamos, elas não se fazem por meio de alvéolos, estruturas alveolares, são estruturas capilares. Nesse desenho, mostrando então o sangue que flui dentro do pulmão e o capilar, né, aéreo, aonde o ar atmosférico também flui. Como são capilares, esses capilares são justapostos, essas trocas vão ocorrer nesses níveis. Quem é que faz a troca? As trocas ocorrem nos capilares aéreos dos parabrônquios, somente brônquios terciários. O gás desloca-se no lume do parabrônquio por convecção através dos capilares aéreos e lembramos que existem os átrios e os infundíbulos, que são as vias de chegada desse ar, os locais por onde o ar passa para chegar no capilar aéreo, onde a troca ocorre. O sangue flui nos capilares sanguíneos em direção ao lume dos parabrônquios e as trocas ocorrem, então, de modo natural pelo processo de difusão simples. O sangue oxigenado é coletado, então, por vênulas pulmonares, como no caso dos mamíferos, e é jogado e é retornado, então, ao coração, já oxigenado, para ser levado às várias partes do organismo do animal. Essa imagem talvez seja interessante para que possa visualizar a rede que é formada, então, na região dos parabrônquios, mostrando a traqueia, a dilatação antes da bifurcação, chamada de siringe, e uma parte do bronco primário intrapulmonar que é externa no pulmão, e no corte, a entrada, então, do bronco primário intrapulmonar, e mostrando a rede que se forma no pulmão da ave, aonde o ar vai transitar, no caso aqui dos paleopulmonares, de modo unidirecional, como foi dito. Considerando a frequência respiratória das aves, né, não é algo que se decore, mas algo apenas que pode ser observado e, se for fazer clínica das aves, acaba acostumando, então, com a frequência respiratória. O simples observar faz com que você detecte se há um aumento da frequência respiratória ou não. Em condições normais, uma galinha tem uma média de 30 movimentos respiratórios por minuto, variando de 20 a 40, dentro do padrão fisiológico. O pato, 65, uma média de 60 a média de 65, entre 60 e 70. Ganso, bem menos do que o pato, entre 12 e 22, dando uma média de 17. O pavão ainda menos, de 12 a 14, e tendo uma média de 13. E o pombo, animal menor, acaba tendo uma frequência respiratória um pouco mais elevada. Mas, se a gente observar, não há uma relação aqui do tamanho do animal com essa frequência respiratória nesses animais aí que nós estamos citando. Mas lembrando que há uma tendência a que animais menores tenham sempre uma frequência respiratória aumentada. As funções agora dos sacos aéreos, né, nós temos que considerar, né? Alguns vão apontar algumas funções aí para os sacos aéreos. O que nós entendemos? Que o saco aéreo ele serve tão somente como câmara de recepção do ar que é inalado pelas aves, e já que elas dispõem de pulmões rígidos. É uma forma, então, de fazer com que esse ar, que uma maior quantidade de ar, possa entrar dentro do organismo da ave, dentro do corpo da ave, para que haja a possibilidade da troca gasosa naqueles brônquios terciários. Alguns dizem que há, como função, sugestão, de que ele serve para reduzir o peso específico do corpo. Outros dizem que reduz a fricção das partes em movimento durante o voo. Outros que auxilia na redução da temperatura do corpo, particularmente durante os períodos ativos. Facilita a espermatogênese por meio da redução da temperatura dos testículos. Aumenta a flutuação das aves aquáticas, serve como almofada pneumática para absorção do impacto nas aves que mergulham a partir do ar. Nenhuma dessas sugestões, de fato, tem sido comprovada de modo satisfatório. Algumas
como auxiliar na redução da temperatura do corpo, particularmente durante os períodos ativos, isso está comprovado que não existe, uma vez que já tem trabalho fazendo medições de temperatura da ave em todos os locais, inclusive observando que em muitos deles a temperatura que se observa no reto é menor do que a temperatura observada internamente nos animais e muito próximo desses sacos aéreos. Então essa redução da temperatura acaba caindo por terra. Também a informação de que facilita a espermatogênese por meio de redução da temperatura do testículo, também já foi evidenciado que os sacos aéreos que estão próximos à região do testículo têm uma temperatura tão elevada quanto aquela que observa na medição pela via retal da ave. Considerando que, assim como nos mamíferos, há um espaço morto respiratório, onde o ar passa, considerando a traqueia, considerando o bronco primário intrapulmonar, esses locais são locais de troca de temperatura, então o ar que entra mais frio, ele acaba aquecendo até chegar na intimidade do corpo da ave, o que acaba sendo interessante para que não tenha uma situação de menor frio dentro de alguns ambientes da ave e poder facilitar processos inflamatórios por conta de infecções nesses locais. Então, o que nós garantimos, com bastante tranquilidade, é que com certeza ele serve, os sacos aéreos servem de câmara de recepção de ar aí pelas aves e que já que dispõe de pulmões rígidos.